Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família, que traz o tema Não negligencie a vontade de Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Estamos felizes e alegres de estarmos aqui mais um domingo na presença de Deus para exaltar o santo nome do Senhor. Glórias a Deus por tudo, pelas dificuldades, pelas provações, porque é com elas que nós aprendemos, nós nos amadurecemos. Amém? Então vamos ficar de pé. Convido a todos vocês para ficar em pé. Glórias a Deus. Você também que está online, aleluia, se possível, se puder ficar em pé, fique em pé e ore conosco, agradecendo a Deus por mais uma semana, agradecendo a Deus também pelo mês, né? Hoje já é dia 28, o mês já está acabando. Próximo culto já vai ser o mês que vem. Então, vamos agradecer a Deus já por esse mês, por essa semana. E também nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Pai das luzes, Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, juntos, reunidos pela internet, reunidos presencialmente, para glorificar e bendizer o Teu santo nome, para Te prestar homenagem, Te prestar cultos, Pai. Aleluia, estamos com o nosso coração alegre, felizes, Pai, por estar aqui na Tua presença, unânimes no mesmo propósito, Pai. Por isso nós queremos, aleluia, Te agradecer por mais uma semana, por mais um mês. Te agradecer, Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias recebidas. Obrigado, Pai, por nos moldar, por nos capacitar, por nos preparar, por nos lapidar a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que nós possamos aprender cada dia mais, para que possamos a cada dia ser guiados, dominados, direcionados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por coisas, Pai, que falamos, pensamos, agimos, Pai, aleluia,
de forma que não te agrada, com coisas que não te agrada, Pai. Nos perdoa, Senhor. Aleluia, nos faz limpo e puro na Tua presença, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com um coração puro, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração sincero na Tua presença, e que o Senhor nos direcione, Pai, neste culto. Usa a minha vida, toma a minha vida, aleluia, para que eu possa estar ministrando um culto maravilhoso aos Teus ouvidos, ao Teu coração. Abençoa a Tua igreja, a nossa vida. Receba cada louvor e cada adoração, aleluia, que vai ser ministrada nesta noite, aleluia. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos já adorar o nome do Senhor Jesus, fazer o nosso momento de louvor. Peço a você, não deixe que nada, nem coisas e nem pessoas venha te distrair nesse momento. Esse é um momento precioso de nós adorarmos o nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluias. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo.
Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra ao teu altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. É o Brasil que está dizendo, Senhor. Se alegra tendo o teu lugar. Se eu não te ouvir, meu povo, se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é livramento no meio do tormento. A voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. É, Senhor. Tua voz é tudo. Ah, Jesus. Eu só acredito porque o Senhor me fez acreditar quando me fez a promessa. E pode se passar o tempo, não tem a ver com meu momento, pois Ele não é homem pra mentir e nem filho do homem pra se arrepender. E pode se passar o tempo, pois tudo que Ele faz é mais do que perfeito. E é por isso que Deus não me permitiu voltar atrás. Quem me disse pra continuar, me garantiu que vai cuidar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Quem me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele está cuidando de tudo, Ele cuida. E pode se passar o tempo, não tem a ver com meu momento, pois Ele não é homem pra mentir e nem filho do homem pra se arrepender. E pode se passar o tempo, pois tudo que Ele faz é mais do que perfeito. E é por isso que Deus não me permitiu voltar atrás. Declare! Quem
eu aumentar aqui o volume do meu microfone. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso. Agora com os nossos dízimos de oferta. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22, que diz assim: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem sentar rapidinho, vou ser breve. Glórias a Deus. Estamos falando aqui, né, de Jacó, né? Abraão deu dízimo quando ainda não tinha escrito a palavra, não tinha nas escrituras. Abraão, ele deu o dízimo de tudo. Ele entregava ainda não existia levitas, né? Que muita gente fala assim: os dízimos era só para os levitas. Nessa época não tinha levita, era o sacerdote Melquisedeque, né? Que era o representante de Deus, e Abraão deu o dízimo de tudo, né? E Jacó, que também se comprometendo, ele fez um voto com Deus. Ele fez um voto. Não é pecado fazer um voto com Deus. Não é pecado você fazer um voto com Deus. Não é pecado você fazer prova do Senhor, né? Deus, ele conhece a nossa pequenez, né? A nossa, muitas vezes, insegurança, falta de fé. E ele, justamente, ele pede para a gente fazer prova dele, para fortalecer a nossa fé, né? E a palavra diz, dando continuidade aí, né? Quem já conhece a história sabe que Deus abençoou, proveu de tudo nesta viagem. Jacó foi bem sucedido, né? E Jacó foi fiel ao Senhor. Amém, igreja? Deus, ele é o provedor de todas as coisas. Tudo vem dele, igreja. Tudo vem dele. Eu tive uma época que eu fazia de uma pessoa como se fosse um Deus na minha vida. O meu empresário era como se fosse um Deus. Tudo que eu queria, eu tinha certeza que eu ia conseguir, porque eu falei: meu empresário tem condição, tem dinheiro, ele é comprometido comigo, eu sou comprometido com ele. Se eu chegar lá falar de uma dificuldade, na hora ele vai. E muitas vezes foi assim. Só que eu estava me corrompendo, eu deixei de confiar em Deus para confiar no homem. E quando eu não confiei nesse homem, nesse empresário, eu confiei em mim mesmo. A ponto de eu bater no peito e dizer: aqui quem provê sou eu. Quem traz comida para dentro de casa sou eu. E Deus me deixou a nada, igreja. Deus me deixou a nada para eu nunca mais bater no peito e falar que eu trago alguma coisa, que eu ponho alguma coisa dentro de casa. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Os dons, o talento, se somos profissionais no que fazemos, é porque Ele nos deu o dom e o talento. Se um dia Ele tirar o talento, fica tudo perdido. Aquele que cantava não vai cantar mais. O que cantava afinado vai cantar desafinado, igual a mim. Deus botou um pigarro na minha garganta que eu não conseguia cantar as músicas que eu mais gostava de cantar. Eu gostava de cantar Eduardo Costa, Zezé, que eram uns tons altos. E justo essas músicas, as que eu mais gostava de cantar, eu não conseguia. Deus falou: você não é nada sem mim. Eu cheguei a um ponto de eu ser tão soberbo, né, semelhante a Nabucodonosor. Eu achava que tudo que estava acontecendo, shows pelo Brasil inteiro, turnês na Europa, programas de televisão toda semana, eu estava no programa de televisão, carro zero, tudo isso eu achava que era por causa de mim. Eu achava que era por causa de mim, do meu talento.
E todos que me bajulavam, que me rodeavam, eu dizia, é por causa do meu talento. Estão interessados no meu talento, em se promover em cima de mim. E Deus me deixou a nada. Eu sofro consequências até hoje por causa do meu orgulho, igreja. Amém? Então, Jacó, ele fez um voto com Deus e viu que Deus proveu de tudo. E ele falou, serei grato a Deus, reconhecerei que é Ele que nos provê de todas as coisas. E é isso que nós temos que fazer, igreja. Quando nós dizimos, nós louvamos a Deus que nós temos uma igreja, né, que podemos dizer, né, de 100% dizimistas fiel, né? Mas a gente sabe, e Deus também sabe, quando Deus, né, usando o profeta, né, Malaquias, né, dizendo que o povo de Israel estava roubando, né, a Deus. Eles perguntaram, mas em que estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. É porque não estava reconhecendo que o fruto da terra vinha de Deus. Era Deus que fazia brotar a semente, né? E com isso as pessoas, Deus entendia que eles estavam roubando a Deus, porque quando não damos, não devolvemos aquilo que pertence a Deus, a palavra diz que os dízimos são consagrados a Ele. É uma coisa consagrada a Deus. Quando eu retenho, Ele entende que eu estou roubando a Ele, né? Então, igreja, pegue essa palavra, faça a prova de Deus. Eu um dia fui igual a você que não crê. Eu um dia, Deus está falando para alguém aqui. Eu um dia também não criei. Eu achava que eu estava dando dinheiro para homens. Eu achava que eu estava dando dinheiro para homens. Uma vez, eu era dizimista, e no dia que eu precisei de 2 camisas que eu pedi para o pastor falou que não tinha condição. Ele falou dele, falou que no momento ele não podia. Éramos dupla, eu e meu irmão. E eu fui lá acreditando muito que o pastor, ele chegava lá com o carrão e nós julgou ele que ele tinha dinheiro por isso. Na verdade ele, eu não sei, eu não vou julgar. Mas a gente achou que ele ia nos abençoar com as camisas, que a gente ia fazer foto para fazer o primeiro disco da dupla e tudo. E o pastor, o pastor não nos deu as camisas. Eu fiquei muito bravo, rapaz. Falei, eu dizimo aqui, esse pastor, né, me negar uma camisa, sendo que ele chega aqui com um carrão e tal e tal. E hoje eu entendo, igreja. O meu sentimento era que estava dando dinheiro para o pastor, né? Nós não podemos, se eu tivesse dado a Deus, eu jamais ia entender que o pastor teria que me dar uma camisa, porque eu devolvi o que era de Deus. Eu não dei dízimo na mão de pastor, não. Percebe? Era um dizimista fiel, porém o meu sentimento era que estava dando para o pastor. No dia que eu precisei do pastor e o pastor me negou, eu falei aí eu lembrei, olha a mente podre. Olha a mente podre. Eu estava dando dízimo e eu queria administrar o dízimo. Eu queria administrar o meu dízimo, né? Dou o dízimo aqui direto, é a hora dele fazer uma média comigo e dar uma camisa nova para mim e para o meu irmão aqui, ué. E pouco tempo depois, né? Não, alguns dias antes ele tinha dado uma Bíblia. Ele tinha dado uma Bíblia para uma irmã. Uma Bíblia pentecostal da CPAD, da editora CPAD. Diz que a Bíblia era caríssima, acho que R$400 a Bíblia. Ele tinha dado uma Bíblia de presente para essa irmã. E aí eu falei, deu uma Bíblia de R$400 para a irmã e não deu 2 camisas para nós. Eu fiquei muito bravo, né? Mas eu aprendi, igreja. Eu aprendi na prova, quando Deus me deixou a nada. Eu falei, eu não quero nem saber os que os pastores fazem com dízimo, que eles se vejam com Deus. A partir de hoje eu vou dar o meu dízimo a Deus. Igreja, quando eu fui provado, eu voltei a dizimar o Senhor, foi na igreja do pastor Lamartine Pozella, uma igreja muito próspera.
E o meu dízimo era dízimo um pouquinho, que era dos trabalhos que eu fazia com os cantores, né, promovendo as músicas deles, colocando nas plataformas digitais. Tinha vez que o meu dízimo era R$5, que era R$50 que eu cobrava ali de um trabalho, de uma capinha, né? Pedia fazer um banner para eles, eu cobrava assim, R$40, R$50. Então tinha vezes que eu dizia assim, poxa, mas uma igreja rica dessa aqui, eu dar R$5 de dízimo. E eu lembrei, eu falei, não, eu não vou dar dinheiro, não estou dando dinheiro para o homem, estou dando para Deus. Pode ser R$1, pode ser 2, pode ser 5. Quero nem saber, né? Se a igreja vai dizer assim, o cara deu... Porque eu escrevia lá, dízimo. Se fosse oferta, eu colocava lá, oferta. Mas eu escrevi lá... Aí eu ficava pensando, né? Vou colocar dízimo ou eu ponho a oferta? Porque R$5 parece oferta, né? Aí eu coloquei lá, dízimo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eu consegui ser fiel no meu dízimo, sem olhar que era uma igreja rica, que eu podia se fazer. A gente está bem na fase da prova, né? A gente poderia dizer assim, poxa, uma igreja rica dessa, né? O pastor tem casa lá em Orlando, né? Mas não, igreja, graças a Deus, Deus já tinha feito uma obra no meu coração, né? O diabo falou com a vozinha lá, você vai falar, você vai dar isso aí de dízimo? Eu falei, vou, é meu dízimo com muito orgulho, R$5 dízimo, né? E graças a Deus, igreja, hoje eu tenho o prazer de dizimar ao Senhor. A primeira coisa que eu faço é tirar o do Senhor, dos trabalhos que eu faço, né? Eu dizimo ao Senhor com muita alegria. Amém, igreja? Então, Deus, ele não olha a quantidade. Você pode dizimar lá 1 milhão, 1 milhão, 1.000, 2.000, mas se o seu coração estiver com o sentimento de que está dando para o homem, ou o sentimento de querer controlar, administrar, Deus não recebe. Deus vai receber os R$5 daquele que deu com amor, com alegria, mas não vai receber os R$1.000 daquele que deu, querendo administrar, com o sentimento de que está dando dinheiro para pastor, para homens. Amém? Então, glórias a Deus por essa palavra poderosa, que nós possamos guardar em nosso coração. E você que está nos assistindo aí pela sua Smart TV, já está disponível aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí, você vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos ouvindo pelos rádios net, a rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, ali você vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você contribuir. Você que está nos ouvindo pelo site, vai clicar no menu do site, vai aparecer igreja, você clica em igreja, clicando em igreja vai aparecer dízimos e ofertas. Você clicando ali, já vai ter acesso aos dados bancários para você contribuir. Glória a Deus. Então vamos louvar a Deus com mais um louvor, enquanto isso adoramos também com os nossos dízimos de oferta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se fosse por mim, há muito tempo eu já tinha parado. Se fosse por mim, a minha força já tinha acabado. Se fosse por mim, eu já teria desistido de lutar. Se fosse por mim, eu não estaria aqui para contar que toda vez que a minha fé desmoronava, o Senhor me abraçava e comigo falava: estou contigo, filho, nessa caminhada. Com uma voz tão calma, Ele me acalmava. Sempre foi Deus quando suportei a dor. Sempre foi Deus quem de pé me colocou. Sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus quem cuidou tão bem de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim, sempre foi Deus, sempre foi Deus.
sempre foi Deus, sempre foi Deus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus pela bondade e a fidelidade do nosso Deus. Seu nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado. Que alegria, Pai, saber que o Senhor cuida de nós, cuida do seu povo. Que alegria, Pai, que dádiva poder te louvar, não só com músicas, não só com hinos, com palavras, com canções, mas também com tudo que recebemos do Senhor, com tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos entrega, Pai. Nós também podemos louvar a Ti, aleluia, agradecer a Ti, aleluia, com tudo aquilo que temos, Pai, com os nossos bens, com a nossa vida, com o nosso fôlego de vida, com tudo que temos, Pai. É uma honra te servir, Pai. Não é um fardo, Pai. Te servir, te ofertar, aleluia, te honrar. É uma bênção, Pai. É um prazer, aleluia, que nós temos, Pai. Por isso, nós te agradecemos, Pai, por tua bondade. Continua prosperando a Igreja Nova Aliança com Cristo. Nunca deixe essa igreja parar, Pai. Nunca deixe, Pai, que essa igreja passe por dificuldade a ponto, Pai, da tua obra sofrer, a ponto dos teus pastores sofrer, Senhor. Aleluia, a ponto das tuas ovelhas sofrer. Nunca deixe, Pai, que a Igreja Nova Aliança com Cristo seja uma igreja abençoada, próspera, para abençoar e prosperar outras vidas, Pai. Que nós não tenhamos só alimento espiritual ou só alimento material, que nós temos o alimento material e também espiritual, aleluia, que nunca venha faltar, ambos, aleluia, para as nossas ovelhas, para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, aleluia, prospera a vida de cada um deles, que cada semente plantada, meu Pai, aleluia, eles possam, aleluia, o próprio Senhor possa retribuir com abundância, aleluia, na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos convidar a nossa irmã Neide, vai estar orando para me estar trazendo a palavra de Deus. Pai do Senhor, igreja, boa noite a todos. Vamos orar pela palavra no domingo da família. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu coloco diante de Ti, meu Deus, o Seu filho, Seu servo, pastor Evanildo Gomes. O Senhor como pastor dos pastores, ó Deus, te pedimos que pastoreia sobre nós, sobre a sua igreja, sobre o seu pastor, que vai ministrar a palavra no dia de hoje. Ó Deus, derrame a sua unção, meu Pai, sobre os lábios do pastor, para que ele fala, Senhor, não que venha da sua boca, mas sim do seu Espírito Santo, Senhor. Obrigada pela oportunidade que está nos dando no dia de hoje, de ouvir essa sua palavra, meu Deus, que é viva, e que voltamos para casa transportando, meu Deus. Encha, Pai, encha nossos ouvidos com a sua palavra. Chegamos aqui, Pai, estamos sedentos por Ti, sedentos, Senhor, pela sua palavra no dia de hoje. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã, glória a Deus, Deus abençoe. Aleluias. Amém, igreja? Glórias a Deus. Como já foi dito, o tema de hoje é: não negligencie a vontade de Deus. Amém, igreja? Aleluias. Igreja, eu confesso que eu ia pregar outra palavra. Eu ia falar de um tema que fala de oração, né? O tema que eu tinha preparado até ontem à noite, estava preparado um tema que dizia: Deus ouve as nossas orações. Quando foi
ontem à noite, Deus mudou todo o tema. Para esse tema, não negligencie a vontade de Deus. Amém? Sabe por que Deus mudou o tema? Porque Deus falou comigo através desse tema. E como eu sempre digo para vocês, Deus primeiro fala comigo para depois falar com a igreja. Deus sempre, né, o dedo não aponta só para lá, aponta para cá também, né? E Deus falou de forma muito poderosa, igreja, comigo, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas o Senhor me deu um direcionamento para eu fazer um propósito e eu não fiz, igreja. E eu não fiz. E por isso eu adoeci, por isso a minha imunidade baixou, eu adoeci e estou me recuperando, mas Deus falou de forma poderosa para mim, porque eu negligenciei um direcionamento de Deus. Igreja, isso é muito sério. Hoje nós vamos falar de Moisés. Nós, pastores, estamos na posição de líder. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi referente a Moisés. Moisés, no Antigo Testamento, ele foi o maior líder de todos os tempos. No Novo Testamento, Jesus, no Antigo Testamento, Moisés foi o maior líder. Mas antes, Deus já tinha escolhido Moisés. E pouco tempo que ele tinha escolhido Moisés, Moisés já estava indo para o Egito, né? Moisés já estava indo para o Egito para rumo a libertar os israelitas. Deus tinha falado para Moisés circuncisar, né, o seu filho Gerson, o filho mais velho Gerson, né? E ele negligenciou, igreja. A Bíblia no hebraico não vai tão a fundo para saber qual a causa que ele negligenciou isso. Alguns historiadores dizem que a Zípora, né? Ela era midianita, né? Então muita gente acha que ela não entendia muito bem esse rito, né? Que já era ali uma ordem de Abraão, ainda não tinha nas escrituras esse ritual, essa ordem dessa aliança. Essa aliança foi para Abraão e os descendentes de Abraão os homens tinham que ser circuncisado, né? E Moisés negligenciou isso. E ele estava rumo ao Egito, né, para libertar. Aí, eis a pergunta, né? Estava ali um homem que estava indo libertar o povo e as pessoas iam ter que acreditar na ordem dele, né? As pessoas iam ter que obedecer ele segundo a vontade de Deus. Mas como é que um homem que vai liderar, ele mesmo não estava obedecendo a voz de Deus? Foi por isso que Deus foi tão radical com Moisés. A quem muito é dado, a muito é cobrado. Não pense que estar aqui na frente é fácil. Aos pastores, Deus vai sempre. Às vezes a ovelha faz de tudo. E Deus não é tão severo assim, sabe? Parece até que Deus vai passando a mão na cabeça. Vai os pastores fazer. Aí Deus fala, você não. Você eu chamei para ensinar o povo a me obedecer. De você eu não aceito desobediência. E assim, a Bíblia diz que Deus decidiu matar Moisés. Deus queria matar ele. Falou, vou matar, isso aí não serve para libertar meu povo, não. Como ele vai liderar um povo, sendo que ele não obedece minhas ordens? Se eu dou um direcionamento, ele bota todo o povo a perecer. Eu dou um direcionamento e ele não obedece, ele faz o povo perecer, né? Então, igreja, é um tema muito relevante e polêmico, né? Porque muitos não entendem porque Deus ia matar Moisés, né? Estava se tratando do maior libertador, do maior líder que Deus estava levantando
né? E eu, igreja, ainda estou na introdução aqui, né? Para vocês entenderem a mensagem, pegar. Quando Deus falou isso para mim, eu estava orando a Deus, né? Inconformado, né? Inconformado, querendo, né? Que a igreja, inconformado da igreja, né? Ainda não ser uma igreja aberta, né? Vamos dizer assim. E a Bíblia fala que a gente não pode se conformar. A gente tem que ter a ambição de querer que a obra cresça, né? Essa ambição é válida, de você querer que a obra do Senhor cresça, que a obra do Senhor avance, né? Evangelismo nas ruas e tal. E eu fico inquieto com isso. E eu falei, Deus, eu quero avançar. Eu quero avançar. Fala comigo, né? Se eu não estiver pronto ainda, me capacita. Mas eu quero, Senhor, não quero ficar no anonimato, não quero fazer culto, né? Em casa, na rádio, no estúdio, uma vida toda, não. E na minha oração, eu pedindo para o Senhor, eu falo, Senhor, me prepara, me capacita, né? Prospera a tua igreja. E aí, igreja, Deus, né? Eu já tinha ido, terminei de estudar, desliguei tudo, né? Desliguei os equipamentos, tudo ali na rádio, no escritório, e vim para, né, escovar o dente para dormir. Quando eu saí do estúdio, o Senhor falou, aí eu esqueci, acho que eu esqueci o celular lá, alguma coisa. Eu esqueci, eu vim com o fone e eu lembrei que eu tinha que voltar para deixar o fone lá, para carregar. Aí o Senhor falou assim, volta lá, vai lá levar teu fone. Quando eu cheguei lá na rádio, Deus mandou, apareceu um vídeo no meu celular e Deus mandou eu ver o vídeo. Nesse vídeo, um vídeo de meia hora. Falei, mas Senhor, eu falei para mim mesmo, Senhor, eu já ia dormir. O Senhor falou, é para você mesmo, sente aí e assista todinho. E aí, igreja, Deus me deu esse direcionamento para fazer um propósito, né? E eu negligenciei. Eu falei, é coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça, né? E aí eu fiquei impactado com aquilo, né? Ainda pensei em falar com a pastora Camila e tudo. Não sei se foi o diabo, mas na hora que eu pensei em falar com ela, eu tive um pensamento assim, tipo assim, ela não vai entender. Tipo assim, isso é loucura, né? E eu não fiz o propósito que Deus tinha falado. Foi depois disso aí, igreja, que eu fiquei doente. Eu até fiz um propósito, né? Que eu cheguei até a falar para a igreja. Eu fiz o propósito do pão e da manteiga. Eu nem sei se Deus recebeu esse propósito, porque eu fui tentar negociar com ele. Ele entendeu que eu estava tentando negociar com ele. Não se deve negociar com o Senhor, né? Então, igreja, e eu orando a Deus, eu falei, Deus, por quê? Por que o Senhor está permitindo isso, né? E eu fui indagando a Deus, eu falei, Deus, eu aceito o Senhor me provar, mas eu quero entender. O Senhor está me provando? Ok, mas eu quero entender. O que o Senhor quer me dizer com essa prova? Aí Ele foi e me revelou, igreja. O Senhor foi e me fez lembrar. Porque até então eu estava achando que Deus tinha recebido aquele segundo propósito, o propósito segundo o meu coração que eu fiz, né? Eu achei o dele, né, pesado, ia mexer com o meu orgulho, ia mexer, né, com a minha vaidade, com o orgulho. Eu falei, é da minha cabeça, eu não vou fazer. Esse vídeo apareceu do nada, mas na vida do crente nada é por acaso. Amém, igreja? Então o Senhor falou, você vai pregar o que eu te ensinei. Você vai pregar para a igreja que não se deve negligenciar a minha vontade. Amém, igreja? Moisés poderia dar uma desculpinha para Deus. Não está na palavra, não vou fazer, né? Naquela época ele ainda não tinha escrito, não. Ele escreveu depois, né? Mas
já era, tanto Moisés era descendente de Abraão. E a esposa dele, a Zípora, também era descendente. Nós vamos ler na palavra aí que vou trazer as referências aqui para você. Zípora também era descendente de Abraão. Então isso não era, eles não eram leigos no assunto. Quem era descendente de Abraão sabia dessa aliança, igreja. É igual, né? Hoje nós vivemos na segunda aliança, né? Que é essa aliança através do sangue de Jesus. Nós tomamos Santa Ceia, né? Aliança de Deus com o seu povo pelo meu sangue, né? Então, negligenciar isso é você não querer fazer parte do sangue de Jesus. É estar fora da aliança, tá fora, né? E não era uma simples pessoa sem que não foi escolhida por Deus para uma, né? Uma obra grandiosa, que estava ali um povo, todo um povo, né? Sendo escravizado há 400 anos, Deus levantou esse líder. Deus poupou a vida dele desde criança. Ele foi colocado no rio Nilo. A filha do faraó achou, né? Pegou ele. O faraó só não matou porque a filha dele não podia ter filho. Ela falou: por favor, meu pai, eu entendi que foi os deuses que trouxe para mim. Aí o pai não matou. Ali já era Deus protegendo Moisés, para ele, né? Lá na frente ele libertar o povo. Aí chega na hora dele ir lá libertar o povo, ainda existia algo que ele estava negligenciando. Deus falou assim: se ele não fazer, até quando ele vai? E eu acredito que Deus deu chance, igreja. Na palavra não fala quantos anos esse menino tinha quando a Zípora, foi Zípora que, né, que circuncidou, que ela viu bem que Deus ia matar Moisés, ele muito doente. A Bíblia também não fala que tipo de doença foi que ele ficou, mas diz que ele estava muito mal. E a Zípora entendeu que Deus ia matar. Ela foi lá e pegou uma pedra afiada e pá! Cortou o prepúcio do menino. E diz que ela pegou o prepúcio do menino, lacou, encostou no pé dele e falou: agora, meu marido, tu és esposo, tu és o meu esposo de sangue. Tem traduções que falam sanguinário, tu és homem sanguinário, né? Mas na tradução NTLH fala marido de sangue, ou seja, ela quis dizer ali, né? Historiadores dizem, tem uma interpretação, diz que ela falou uma palavra que era uma frase que era citada quando concluía o rito, né? O ritual da circuncisão. Aí eles falavam, né? És tu, homem de sangue, tipo assim, a aliança feita pelo sangue, né? Através do sangue. Mas outras traduções dizem que ela falou homem sanguinário. Então, entende-se que ela achou, tipo assim, que era uma coisa de Moisés. Tipo assim, que crueldade, ter que, né? Fazer isso com a criança. Estava negligenciando também. E acho que ele, né? Tipo assim, para agradar ela, foi deixando... né? Foi deixando para lá, até que Deus falou. E você vê, igreja, que o homem como sacerdote da casa, por mais que a mulher não queira, Deus vai cobrar do homem. Deus vai cobrar do homem. Deus poderia, né? Se era ela que não queria, por capricho dela ou por dó, aquela mãezinha que quer proteger, falar: ah, tadinho de meu filho, circuncidar meu filho, sangrar meu filho, né? Deus poderia matar essa infeliz, mas vou matar você. Você é o homem da casa, você é o pai, né? Então, Deus, ele tem isso, igreja, né? O homem pode agradar a sua esposa, o homem pode ceder às vezes, mas desde quando seja algo que não esteja negligenciando o que Deus quer, né? A pastora Camila, ela tem os direcionamentos que Deus dá para ela. Tem coisa que ela me conta, tem coisa que ela nem me conta. Ela já vai lá, quando vai ver, ela já fez, já comprou, já fez, já aconteceu, né? E geralmente comigo também é assim. Quando Deus me dá um direcionamento para fazer algo, eu sou impulsionado, já vou lá e faço. Mas nesse direcionamento eu negligenciei, né? Então, igreja, vamos meditar a fundo, né, nesse tema. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, né? E vamos sair daqui edificados, né, e tementes ao Senhor, né, temente a Deus,
de negligenciar a vontade do Senhor, ainda que seja algo que não esteja na palavra, igreja. Quando Deus falou para nós que não era para ser da cidade, não tem isso na palavra. Não tem isso na palavra. Porque é muito fácil a gente obedecer a Deus com aquilo que está escrito, né? Deus fala, não matarás, então não vou matar, porque está escrito, não matarás, não roubarás, não vou roubar, não prostituir, né? Mas quando é algo que Deus fala, um direcionamento que Deus dá direto a você, a nós, é válido como a mesma coisa da palavra, igreja. Porque a partir do momento que somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus e somos íntimo dele, ele vai falar. Ele vai falar, né? E o que ele falar para você, você não tem que olhar outra pessoa. Ah, mas Deus falou para eu não usar chapéu, mas eu vejo tanta gente usar chapéu. Não importa, se Deus falou não usa chapéu, o cara não usa chapéu não. Não usa chapéu não. Se Deus falar, olha, não faz progressivo no teu cabelo, e tu fazer, cai o cabelo todinho. Isso aconteceu com a minha irmã. Deus usou uma irmã no culto e falou assim, olha, o Senhor manda dizer que tem ciúme do teu cabelo. Minha irmã com o cabelinho tudo cacheadinho, cheio de creme. Chegava na igreja lá com os cabelinhos pingando, molhadinho de creme, né? E ela comentou com a irmã que queria alisar o cabelo. Ah, mas me dá muito trabalho esses cachinhos para pentear o pente, né? E às vezes fica meio ceboso e tal, e não sei o que. E deu uma desculpinha e tal. Ela falou assim, olha, Deus usou a irmã e falou assim, olha, Deus usou a irmã Neide também uma vez, né? Queria eu pintar o cabelo. A irmã Neide falou assim, fala para o pastor que não é para ele fazer isso não. Fala para o pastor que não é para fazer isso não. Que não é para pintar não. Falei, misericórdia, Camila. Isso aí não foi ela não, isso aí foi Deus. Foi Deus. E Eva Nilce, a minha irmã, se ela estiver me ouvindo aí, um beijo para você, viu, Eva? Ela assiste todos os cultos aqui. E ela teimou, igreja, ela foi e fez a progressiva no cabelo. O cabelo caiu todo. Ficou só um toquinho assim amarrado com a Xuxa. Só um toquinho. Ela falou que até hoje o cabelo dela, de que já era crespo, ficou pior ainda. Ficou pior ainda. Por causa de uma desobediência. Agora, está escrito na Bíblia que não pode fazer progressiva? Não está escrito na Bíblia. Mas se Deus deu um direcionamento, se Deus tem uma obra comigo, com você, e Ele tem algo, né, separado, vale a pena obedecer, igreja. Vale a pena obedecer. Amém? Ainda que não esteja na palavra. Então vamos ler a nossa introdução que diz assim. No livro de Êxodo, há um episódio muito curioso em relação à vida de Moisés. Por que Deus quis matá-lo se tinha acabado de escolhê-lo? Tinha acabado de escolhê-lo para tirar o povo da escravidão do Egito. Isso não faz sentido. Por isso, é importante analisar o texto para compreender o que realmente aconteceu. Qual foi o motivo que levou Deus a tomar essa atitude com Moisés? Em primeiro lugar, veja o que está escrito, né? Aqui em Êxodo capítulo 4, versículo 24. Está escrito assim: durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Não se sabe ao certo como Deus quis matar Moisés, porém está claro de alguma forma que Zípora, percebendo o que deveria ser feito, tomou uma atitude, né, como diz lá em Êxodo 4, versículo 25 agora. Aí Zípora, a sua esposa, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: você é um marido de sangue para mim. Amém? Vamos aqui para o nosso segundo banner. Então, essa intervenção de Zípora deixa claro
o motivo do desagrado de Deus. Note que Zípora realiza a circuncisão em seu filho Gerson, usando um instrumento cortante. A circuncisão, apesar de ainda não existir na lei, né, na época, na lei de Deus escrita, era praticada pelo povo de Deus por conta da ordem de Deus a Abraão. A ordem que Deus deu a Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10, é: pela aliança, Deus falando aqui para Abraão, né? Pela aliança que estou fazendo com você e com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. Acabou, igreja. Isso é uma ordem para a descendência de Abraão, né? Mas Moisés estava negligenciando ali, né? Então, os fatos do texto mostram que Moisés e Zípora não haviam cumprido a ordem de Deus, nem cumprido a aliança abraânica, né? A aliança abraânica, pois a circuncisão deveria ser realizado nos meninos ao 8º dia de nascido. E uma observação importante é que tanto Moisés quanto Zípora eram descendentes de Abraão. Moisés através de Isaac, né? Através de Isaac, que era filho de Sara, né? Com Abraão. E Zípora através de Midian, que era filho de Quetura. Portanto, a circuncisão não era estranho para nenhum dos pais. Ao que parece, pelo forte puxão de orelha de Zípora, né? De Zípora e Moisés, essa negligência partiu dele. Então ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor deixou Moisés viver. Amém, igreja? Ela salvou a vida do marido. Estavam ali negligenciando e tal, a ponto de quando Deus pesou a mão, ela falou: opa, é por causa disso. Então, suspeitam que Moisés não tinha feito por causa dela, porque foi ela quem tomou essa atitude. Tipo assim, opa, Deus está pesando a mão, é porque, né? Eu não queria que fizesse o Moisés para me agradar, ele não fez. Então agora ela mesma tomou a atitude de fazer. Né? Porque acho que Moisés já tinha abrido mão já, né? Então, vamos aqui para o próximo banner. Então, eis a questão, né? Por que Deus quis matar Moisés logo após de escolhê-lo, né? Mas por que Deus foi tão severo a ponto de querer matar Moisés? Uma das explicações mais claras sobre essa questão é a relevância, né? É a relevância grandiosa que Deus dá ao testemunho do seu servo, né? É aquilo que a gente fala. É muito importante que os líderes deem um bom testemunho. Então, Deus estava vendo ali que Moisés não estava dando um bom testemunho. Fala, ó, como você vai conduzir um povo que tem que me seguir ao pé da letra, me obedecer ao pé da letra? Qual testemunho você está dando? O diabo envergonha ele. Se Deus deixa ele ir, o diabo envergonha ele, igreja. O diabo envergonha ele, né? Então acredito que Deus deu esse puxão aí. Deus não blefa, não. Mas Deus falou, olha, eu vou matar. Se não realizar, eu vou matar, porque não serve. Pode ser que Deus matasse ele. Eu não acredito que Deus ia matar ele e ele ia para o inferno. Acredito que Deus ia levar ele, né? Era um homem temente a Deus, mas estava negligenciando uma ordem, né, do Senhor a toda a descendência ali, né, de Abraão. Então vamos mais aqui. Moisés, sendo servo de Deus, deveria observar detalhadamente as exigências de Deus. Ele precisava ser o exemplo.
Jesus sempre criticou os religiosos, né, da época, os chamando de hipócritas. Entendeu? Os fariseus daquela época, né, se vestiam ali, né, se vestiam bem, né, com aquela roupa de sacerdote. Eles ensinavam a verdade, mas eles não a cumpriam. Eles não a cumpriam, né? E Jesus chamou eles de hipócrita, né? Chamou eles de raça de víbora, né? Então Jesus também rebateu essa, como é que diz? Essa aparência de homem de Deus, mas que não vive o que prega, né? Por isso Deus foi tão firme com Moisés ali, né? Exigiu tanto dele, foi radical com ele, né? Então, como Moisés iria proclamar as verdades de Deus aos outros, né? Aos outros, não era permitido por Deus que a sua vida fosse uma causa, uma coisa, e suas palavras fossem outra. Amém, igreja? Então, tudo deveria estar alinhado com a vontade do Senhor. Entretanto, Moisés não observou um ponto importante que deveria ter observado: a circuncisão do seu filho. Moisés não se atentou que antes de pedir que os outros lhe obedecessem, o próprio Moisés tinha de aprender o significado da obediência. Amém, igreja? Olha, eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Neide. Né, irmã Neide? Glória a Deus que nos surpreendeu aqui hoje, né? Fazendo essa oração. E antes de ouvir a palavra, viu, igreja? Antes de ouvir a palavra, né? A irmã Neide veio aqui e foi usada por Deus. E é assim que tem que ser. Não tem que negligenciar, não. Deus respeita, né, uma dificuldade que a pessoa tem, Ele vai preparando, capacitando, né? Uma coisa que eu sempre percebi na irmã Neide é que ela nunca disse, não vou fazer. Ela sempre pediu um tempo, né? O senhor me dá um tempo, pastor, para eu dar a resposta, para eu me sentir segura, para eu isso, para eu aquilo. Mas ela nunca disse que nunca ia fazer, né? Então, é diferente você negligenciar algo que você pode fazer, sabe fazer, e você fala, não vou fazer porque não quero fazer e acabou, né? Era o que Moisés estava fazendo ali. Amém? Vamos para o próximo banner. Então, de acordo com o texto, Moisés não havia circuncidado o filho. Possivelmente para agradar Zípora. Por causa disso, Deus quis matar Moisés. Talvez por meio de uma doença fatal. Porém, Zípora circuncidou seu filho e com isso salvou a vida do seu marido, a quem chamou de marido de sangue. Amém, igreja? Então, ela, em outras traduções, fala de sanguíneo. Aí entende-se que ela achou que ele era cruel em estar fazendo isso. Mas na NTLH já fala aqui, né? Marido de sangue. Ela quis dizer ali, ela quis falar, usar uma linguagem de que foi tipo consumado o pacto de sangue. Amém, igreja? Então, esse acontecimento, somado à aparente falta de fé de Zípora, pode ter sido a razão de Moisés tê-lo enviado junto com seus filhos de volta para o seu sogro Jétro. Amém, igreja? Então, por ter essa dificuldade ali, né? Eu acredito de falar a mesma língua, né? Dela não entender, né? Os direcionamentos. Tem coisa que não dá para questionar.
vai ter vez que Deus vai dar um direcionamento para a pastora Camila, que ainda que eu ache que, né, que seja uma loucura, mas ela vai saber o que está fazendo, ela sabe, ela está alinhada com Deus. A mesma coisa eu, né? Mas quando Moisés entendeu ali que, né, ela poderia não entender todos os direcionamentos de Deus, ele falou: é melhor que você volte. É melhor que você volte para casa, né? Para que eu possa ir cumprir essa missão. Eu quase perdi a minha vida. Já pensou se isso acontece de novo? Né? Se eu, por algum motivo, porque muitas vezes, igreja, tem obra, é igual eu sempre falo, tem obra que é para mim fazer. Deus mandou eu ir para a praça pregar. Deus não mandou a pastora Camila. Aí se vai eu, não, mas você tem que ir comigo, vamos lá, meu irmão, você é minha esposa, vamos lá evangelizar comigo. Aí chega lá, acontece algo errado, alguém vai mexer com ela, eu vou ficar bravo. Aí daqui a pouco o pastor saiu da unção, né? O pastor saiu da unção, mexeu com a mulher do pastor, saiu da unção. Então se Deus falar, vai você, rapaz, evangelizar, né? Eu tenho que ir sozinho. Né? Mas Deus mandou ela pregar lá né, nas redes sociais, né? E nas situações em que ela, que Deus colocar para ela pregar, ela vai pregar. É ambientes que eu não posso ir. É uma dimensão em que eu não posso ir, né? Então, eu já fui fazer trabalho de libertação junto com a pastora várias vezes. Mas o Senhor falou, pega teu esposo e vai lá. Né? E já teve vezes de eu ir fazer um trabalho e o Senhor fala assim, ó, chama a tua esposa. E eu chamar ela e dizer, né? Teve uma vez que ela estava com esmalte vermelho e Deus falou, tira o esmalte. Ela já... Eu fui lá, tirou o esmalte e nunca mais passou. Né? Então tem que ter essa sensibilidade, igreja. Tem que ter essa sensibilidade. Né? Eu acredito que depois a Zípora, ela entendeu o chamado ali de Moisés e acredito que apoiou em tudo, mas no momento ali estava tudo muito novo, ela não ia entender e, né, ele se sentiu mais seguro mandando ela de volta, né? Moisés recebeu revelações grandiosas e tinha uma proximidade muito grande com Deus. Isso foi dado como bênção e por isso a cobrança seria também grande. Como Jesus ensina, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Né? Está escrito em Lucas, palavras de Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 48. Tá? Coloquei aqui só a parte B, tá, pessoal? O versículo é maior. Então isso explica o nível de exigência maior para Moisés. Mais tarde, inclusive, Deus não permitiu que Moisés e Arão, né, entrassem na terra prometida por causa de uma desobediência, mostrando claramente o nível alto de exigência para com eles. Amém, igreja? Isso não quer dizer que é só dos pastores que Deus vai cobrar, viu, igreja? E isso, Deus, ele vai cobrar mais dos líderes, mas ele também cobra das ovelhas. Ele cobra também das ovelhas, dos ungidos de Deus, né? Ele não necessariamente precisa estar na frente da obra. Basta ser ungido de Deus, né? Já é motivo de temer ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, já estamos encerrando. Então, sendo assim, fica evidente nessa ocasião que Deus quis matar Moisés, deixando claro que a sua missão era extremamente relevante. Então, igreja, eu entendo com isso, né? Voltando aqui o meu testemunho do começo, eu entendo aqui a relevância do nosso chamado, mas falando aqui do meu testemunho, do meu chamado. Olha, extremo, eu estava orando a Deus, para Deus, né, sobre o meu chamado,
e Deus me faz uma prova dessa e eu não, né? Me dá um direcionamento desse, eu negligencio, ele tocou na minha carne, igreja. Para vocês verem que não adianta, igreja, quando eu falo que Deus fechou as portas para mim, nessa parte eu nem estava nessa parte eu nem estava lembrado. Eu nem estava lembrado. É que eu fiz o jejum de pão, vocês não fizeram de pão, para fazer outra coisa, né? Oh, pois é, igreja. Pois é. Mas Deus recebeu de vocês, viu? Deus recebeu de vocês. O meu tenho minhas dúvidas se ele recebeu ou não. Mas eu tive revelações, né? Eu tive revelações, como a revelação da rádio, né? Do direcionamento da rádio. Para quem não sabe, né? Deus mandou edificar a rádio, né? A rádio estava meio que tudo muito improvisado. E o Senhor falou: eu quero que você edifica a rádio. Edifica a rádio, que eu vou trazer pessoas para abençoar. Eu vou trazer abençoadores para a rádio. E Deus tem trazido abençoadores para a rádio. Até comentei com o irmão Sérgio, né? E na época e essa rádio, igreja, eu passei de papel passado para Deus. Eu tenho até hoje uma carta, eu passando a rádio para Deus. E essa rádio, depois que eu passei para Deus, essa rádio nunca mais foi a mesma. Eu pagava um stream caríssimo que eu não dava conta de pagar. Eu ficava ligando para os cantores: ajuda aí, manda oferta aí, abençoado, né? Para poder pagar o stream da rádio, que era caríssimo. Aí Deus pegou, aí depois que eu entreguei a rádio para o Senhor, né? Eu tinha muita vaidade com a rádio, aquela coisa toda. Aí eu falei: a partir de hoje estou abrindo mão dessa vaidade, Senhor. Dou conta não de mexer com cantor. Eu já estava me perdendo já. Dou conta de mexer com cantor mais nada. Cantor tudo tribulado. Aí falei: estou passando de papel passado essa rádio para o Senhor. Pronto. Quando eu passei a rádio de papel passado para Deus, a primeira coisa que Deus fez foi que cortasse o stream da rádio. Cortou, eu não consegui pagar o stream. Aí Deus cortou o stream. Aí quando Deus apontou outro, foi para com outro mais em conta, né? Um valor muito mais em conta, né? E a partir daí, igreja, Deus começou a mandar pessoas para abençoar a rádio. Vários cantores ofertando, né? E o Senhor deu esse direcionamento aí para edificar a rádio, né? Que ele tem um propósito de abençoar a igreja através da rádio. Deus já falou que essa rádio vai ser uma rádio FM, igreja. Deus já falou que essa rádio vai ser, ela já é a rádio número 1, a rádio gospel número 1 da cidade. Aqui não tem, a única rádio gospel que tem, evangélica que tem na cidade é a nossa. Na região eu não sei, né? Na região próxima, né? Para o lado de Ribeirão tem bastante. Mas aqui na cidade, nossa é a única que tem. E Deus já falou que ela vai ser uma rádio FM. Então, é um propósito grande. Eu vejo a rádio cheia de pastores pregando, entrevistas e tal. Programação o dia inteiro. Eu não vou estar, né, na rádio direto, mas vai ter pessoas, né, fazendo programa de rádio, né? E eu orando a Deus, e Deus começou a dar esse direcionamento aí da rádio, né? Deus revelou outras coisas também, né? Referente à igreja. Então, assim, eu volto atrás falando que Deus não recebeu meu jejum, mas ele falou assim: olha, você negligenciou o que eu te pedi, eu vou receber o seu, mas por você ter negligenciado o que eu pedi, eu toquei na sua carne. Amém, igreja? Então, o pastor de vocês está tendo a humildade de falar para vocês que eu fui negligente a uma ordem de Deus e o Senhor mandou que eu ensinasse isso para a igreja. Eu não sei, eu não conheço a vida da irmã Neide, não conheço a vida da irmã Carla, a vida do pastor e até mesmo a Karina, né? A vida da irmã Karina, a vida do irmão Sérgio, até mesmo a vida da pastora Camila. Eu não conheço, igreja. Quem conhece a cada um no seu íntimo é Deus. Então, se nós já vamos estar orando, não conheço a vida do Miguel, não conheço a mente do Miguel, que se passa na mente dele, mas nunca negligencie a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém, Miguel? Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor. Se na mente de vocês, igreja,
veio, né, ou no meio dessa pregação, veio alguma lembrança de algo que vocês têm negligenciado, peça perdão para Deus. Faça como eu pedi perdão para Deus. Falei, Deus, me perdoa e eu ficarei atento, né, para obedecer ao pé da letra tudo aquilo, não só o que está escrito na palavra, mas tudo aquilo que o Senhor me pedir em particular, eu cumprirei, Senhor. Amém? Então, nesta oração, no seu secreto aí, se tem algo que você negligenciou ao Senhor, você peça perdão a Deus e peça para Ele e se comprometa a obedecer à vontade de Deus sempre que Ele pedir. Amém? Sempre que Ele direcionar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, reunidos como igreja, e nós estamos aqui, Pai, diante desta palavra tão poderosa, estamos aqui, Pai, tementes a Ti, Pai, estamos tementes ao Senhor, porque nós não queremos, Pai, cometer o erro, aleluia, ao ponto, meu Pai, do Senhor querer nos matar, a ponto do Senhor tocar na carne, Pai, assim também como Miriam, Pai, falou mal de Moisés, falou mal do seu irmão, e o Senhor colocou lepra na mão dela, Pai, aleluia, louvado seja Deus. Então, Pai, que o Senhor, aleluia, nos perdoe, Senhor, perdoa a Tua igreja, perdoa os Teus filhos, Pai, que são tão pequenos, Pai, aleluia, glórias a Deus. Muitas vezes somos movidos, levados pelas nossas emoções, Pai, aleluia, nos tornamos desobedientes, negligentes à Tua vontade, meu Pai, ao Teu querer, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Deus, e faz-nos mais fortes, mais obedientes, mais sensíveis ao Senhor, meu Pai, a partir de hoje, meu Pai, aleluia, e que cada um de nós, Pai, possamos cumprir a nossa missão com excelência, Pai, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor não desista de nós, meu Pai, aleluia, que o Senhor não desista, meu Pai, de nenhum dos Teus filhos, que eu, meu Pai, aleluia, possa exercer o meu chamado com excelência, que a irmã Neide, meu Pai, possa exercer o seu chamado com excelência, meu Pai, que o Senhor continue, meu Pai, derramando da unção do Senhor sobre a vida dela, a unção que deste para a intercessão, a unção que deste para a oração, Senhor, que o Senhor não tire esta unção, que o Senhor, meu Pai, aleluia, seja com a vida do irmão Sérgio, meu Pai, que ele seja, meu Pai, capacitado, ó Deus, para exercer o chamado que o Senhor tem para com ele, que a pastora Camila, meu Pai, seja capacitada e preparada, Senhor, para exercer o chamado do Senhor com excelência, meu Pai, aleluia, louvado seja Deus, que o Miguel, meu Pai, seja capacitado, Senhor, aleluia, louvado seja Deus, e ungido, meu Pai, para exercer, Senhor, o chamado com excelência, que a irmã Karina, meu Pai, seja capacitada e preparada, Senhor, para exercer o chamado com excelência, Senhor, e assim também seja com a minha vida e com todos nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor, glórias a Deus. Vamos já estar trazendo os avisos aqui, vamos estar dando a bênção apostólica. Pastora, quarta-feira, a quarta da bênção presencial, às 3 horas da tarde. Os irmãos não faltem. Amém, irmã Neide? Faça uma forcinha de vir, irmã Neide, tá? E a palavra da quarta da bênção, quarta-feira, às 19 horas. Os irmãos não faltem, em nome do Senhor Jesus, pelo canal da pastora Camila Gomes, tá bom? E a partir de amanhã, de segunda a sexta, o programa A Bênção de Deus no Seu Lar, com o nosso amigo, o pastor Elton Araújo. Amém, meus irmãos? Então, não percam a Bênção de Deus, o programa Bênção de Deus no Seu Lar. É um programa de apenas 30 minutos. Ele não deixa passar de 30 minutos, tá bom? E quem não consegue aí
ouvir em tempo real, vai lá no canal do YouTube, porque sempre quando às 21h30 a igreja, eu já estou colocando em estreia. Então quando começa na rádio, começa também no YouTube. Às vezes o pessoal fala que fica falhando, né? Que às vezes a internet está falhando, e aí começa a transmissão começa a falhar no aplicativo de vocês. Então quando tá falhando na rádio, corre lá no YouTube, porque no YouTube tá em estreia também, tá? Ou se quiser já assistir, tiver dificuldade, tiver, né, a facilidade de já ver pelo YouTube, já vai direto no YouTube também, não tem problema algum, viu, pessoal? Então, em tempo real, pela rádio, em tempo real também no YouTube às 23h30. E o reprise, só o reprise, né, às 21h30. Só o reprise no outro dia, que é meio-dia, pela rádio, mas aí já está lá no YouTube mesmo, de qualquer jeito. Quem quiser ouvir meio-dia ou qualquer horário pelo YouTube, já está lá também, tá bom? Não deixe de ver, porque está sendo muito edificante para as nossas vidas. E é uma coisa tão maravilhosa, igreja, que os temas que ele está trazendo está sempre alinhado com o que a gente prega aqui, né, pastora? Alinhado com as quartas da bênção, com os temas dos cultos de domingo. Assim, tá tremendo, sabe? Foi Deus purinho que nos deu esse programa aqui. E continue orando pela vida do irmão Elton, para ele gravar, né, os programas aí a semana toda, que a gente sabe que não é fácil, tá bom? E domingo temos o culto já de Santa Ceia, né? Domingo temos aqui o culto da família com Santa Ceia. Os irmãos, consagrem suas vidas para vir para o culto de Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um culto. Que culto maravilhoso, Pai, onde o Senhor falou tremendamente aos nossos corações. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, nos abençoa, leva-nos em paz para as nossas casas, Pai. Livra-nos do terror noturno. Guarda, Pai, a nossa casa, nossos filhos, tudo que leva o nosso nome, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, Pai, que nós possamos, aleluia, andar, meu Pai, com a cabeça erguida, meu Pai, confiante no Senhor, direcionados pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, e não venhamos vacilar o nosso pé, Pai. Aleluia, glórias a Deus. Temos uma semana abençoada para a glória do Teu santo nome, Pai. Seja conosco, nos abençoa, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Cura, meu Pai, os enfermos, cura minha vida, cura, meu Pai, a vida de todos que estão enfermos, ó Pai. Liberta os que precisam de libertação, salva, meu Pai, os que precisam de salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos estendem as suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.